pôr aqui e eu já sujei de novo, né, Cleomendo? Dá uma passadinha aqui de novo, Cleomendo, para o William. E o William vai compartilhar aqui uma palavra, né, William, com a gente. Já está vendo? Ah lá o Cleomendo, já vai te ajudar de novo aí. Isso mesmo, Cleo. Deus abençoe você, William. Boa noite, igreja. Obrigado, Cleo. Boa noite você que está nos assistindo da sua casa, através das nossas redes sociais. Só chegar aqui um pouquinho. Que bênção estar aqui com vocês. Eu já adquiri o meu livro. Eu tenho o primeiro, do pastor Márcio, Monarquia de Israel. Eu vou pedir autorização para tirar a máscara. Nós estamos aqui num ambiente muito seguro, viu, queridos? Eu tenho frequentado novamente alguns ambientes e eu posso te afirmar categoricamente que a igreja é o lugar mais seguro para você estar. Aleluia. Sem sombra de dúvida. Mas como eu estava falando, eu tenho o primeiro livro do pastor Márcio, Monarquia de Israel, um livro extraordinário, me ajudou muito, porque entender a questão dos reis não era tão simples na escritura, em função justamente da ausência da ordem cronológica. E muitas vezes ali alterna entre o reino de Israel e Judá, e às vezes a gente se confunde ali um pouco. E o livro dele me ajudou muito a compreender algumas questões. Eu tenho certeza que pode abençoar você também. Tenho certeza não, eu tenho certeza que pode abençoar muito a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que alegria poder estar aqui com vocês, né? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim para mim e para você. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa, diga assim, em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Diga assim, os teus pecados estão perdoados. Pois bem, aí ali no versículo 6, Jesus prossegue, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque ele fala desse modo, isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais assim estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Que desafio, hein, que Jesus fez para aqueles homens. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, diga assim, autoridade, para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós jamais vimos algo como a Tua palavra, como o Teu poder, como a Tua graça que nos perdoa, que purifica as nossas vidas dos nossos pecados, que nos redime. Nós jamais vimos, e com certeza jamais veremos sobre a face dessa terra algo tão sublime, algo tão poderoso, algo tão bom, algo que nós desejamos, que é a Tua presença, Senhor. O que aqueles homens contemplaram naquele dia, naquela noite, nós também podemos contemplar hoje,
teu poder, a tua graça, a tua mão agindo sobre nós aqui nesse lugar, alcançando as pessoas que estão nos ouvindo através das mídias sociais, os irmãos que estão em suas casas, nos seus trabalhos. Que bom, Senhor, poder aproveitar, poder usufruir da tua presença e da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, nos conduza nesse caminho através da tua palavra, apesar das nossas falhas e limitações, que o Senhor possa trabalhar as nossas vidas nessa noite e sermos edificados em nome de Jesus. Amém, querido? Hoje, 31 de outubro de 2021, dia da Reforma Protestante, né? 517 anos atrás, não, foi em 1517, né? Então há 504 anos atrás, esse planeta foi sacudido por um lampejo de luz e esperança, que reverbera até hoje, através de um homem, Martinho Lutero, que nada mais fez do que mergulhar nessa escritura que está nas suas mãos. Ao ter contato com essa palavra, a revelação veio ao seu coração, e isso foi um divisor de águas na história da humanidade. Então, que dia das bruxas o quê, querido? Tem tanta coisa decente para ser comemorada dia 31 de outubro. Pode colocar lá no Google. Hoje eu estava observando lá, é dia da dona de casa. Parabéns você, irmã querida, ou você, irmão, que é dono de casa, né? Você que está nos ouvindo aí da sua casa, que tem esse ministério tão lindo, tão maravilhoso, quer se dedicar ao seu lar, quer se dedicar à sua família, quer se dedicar à sua casa, né? Eu fico às vezes assim impressionado, a gente fala assim, a pessoa não faz nada, é só dona de casa. Vai lá para você ver. Eu com a pandemia, querido, eu fui trabalhar dentro de casa, né? Então eu passei a ter o privilégio de poder auxiliar mais a minha esposa ali nos afazeres de casa. É um trabalho extremamente gratificante, querido, e extremamente também sacrificante, porque ele é diuturno, ele não tem hora extra, ele não tem repouso semanal remunerado, fundo de garantia, férias, 13º, sol a sol, domingo a domingo. Você acaba de lavar uma louça, a hora que você olha na pia de novo, né, Dalva? Já tem copo sujo de novo. Então, parabéns para você, meu irmão, minha irmã, né, e meu irmão, que talvez esteja nessa função de dono de casa, existe também, né, e todos nós somos chamados a termos esse ministério também. Amém, querido? Então, tem tanta coisa decente para ser comemorado no dia 31 de outubro, né? Porque eu fico vendo assim, as escolas, né, se decorando para algo tão sombrio, algo tão triste, que num pano de fundo aí representa alegria, mas que na essência é morte e destruição. Então nós temos muito o que comemorar no dia 31 de outubro. Eu achava que hoje também era dia do Evangelho, mas eu fui ver dia 30 de novembro, ainda daqui a um mês. Mas com certeza nós temos a oportunidade de sempre usufruirmos do melhor de Deus. Amém, querido? E nessa palavra aqui, o que me chama a atenção, né? Nesse mês as ministrações discorreram sobre autoridade e poder, né? E esse tema é apaixonante, né? Por quê? Porque ele representa o núcleo do ministério de Jesus, né? Eu fico vendo assim aqui nesse testemunho que foi registrado aqui, né, em 3 evangelhos, o de Marcos um pouco mais detalhado, e eu fico imaginando o trabalho que aqueles homens tiveram de levar aquele paralítico numa maca, né? Com toda certeza não era algo simples, na época não existia cadeira de rodas, né, Eltinho? Então dizem que na verdade a maca era uma mesa, né? Então eles não só levaram, como subiram aquilo no telhado daquela casa, desmontaram o telhado e fizeram aquele homem descer, né, no meio ali, a presença de Jesus, que estava muito disputada naquele dia, né? E o que me chama a atenção nesse texto, nessa escritura, nessa passagem, é que Jesus viu a fé daqueles homens, viu a fé daquelas pessoas, viu o coração aflito daquele homem, daquele paralítico, olhou bem nos olhos dele, como se estivesse olhando nos meus e nos seus olhos nessa noite, e disse assim: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa, querido.
Mas eu fico pensando, será que essa era a necessidade imediata daquele homem? Com certeza não. Com certeza aqueles amigos, aqueles homens que levaram aquele paralítico até lá, não intuíram que ele fosse perdoado de seus pecados. Eles com certeza levaram aquele homem à presença de Jesus, porque sabia que ele tinha o poder de fazer aquele homem andar novamente. E pode ser, a Bíblia não nos revela, isso aqui é algo já que eu intuo no meu coração, né? Que pode ser que eles tenham ficado até um pouco atônitos. Poxa, mas Jesus não vai fazer nada? Ele falou assim, filho, pode ir embora, os seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando assim, de repente, a surpresa daqueles 4 homens que fizeram aquele esforço tão grande, né? Pronto, e agora a gente põe ele em cima da mesa de novo e leva embora? É isso? Não, querido. Talvez aqueles homens pensaram no seu íntimo, mas alguns que estavam ali sentados nos cantos escuros, né? Sempre tem as pessoas que ficam, né, conspirando nas imediações dos lugares, né? Existem sempre os críticos que ficam às vezes tentando melar as coisas, né? Criticando, aquela crítica velada, destrutiva, né? Olha só, esse homem está com esse tanto de gente aí dentro, não vai acontecer absolutamente nada, e como que isso vai se desenrolar? E eles começaram a criticar. Quem é esse homem para perdoar pecados, se ele não é Deus? Mas Jesus, intuindo aquilo ali, ele lança um desafio para aqueles homens. Olha, o que você acha que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. E provavelmente um silêncio mortal tomou conta daquele lugar. E no verso 10, Jesus fala assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele de fato levantou, querido. Por quê? Porque Jesus, ele detinha toda a autoridade. Ele era o receptáculo de todo o poder de Deus, naquele momento, naquela casa. E é isso através da minha e da sua vida. E o que essa palavra nos revela? Que não adianta nada nós experimentarmos os milagres mais maravilhosos de Deus, os sinais mais extraordinários, mais impactantes, mais chocantes, se os nossos pecados não forem perdoados. Eu e você, queridos, podemos e temos todo o direito conquistado pelo próprio Cristo lá na cruz de recebermos milagres maravilhosos sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que se nós pudéssemos passar o microfone de um por um aqui, todos, sem exceção, podem reportar um milagre. Por mais singelo que ele seja, ou por mais extraordinário que ele seja. Talvez exista alguém aqui que já esteve acamado, enfermo de morte, ou até paralítico, e recebeu um milagre maravilhoso de cura. E isso é tremendo. Mas nada adianta, querido, nós experimentarmos os milagres mais maravilhosos, mais impactantes dessa terra, se Jesus não tivesse a capacidade de perdoar os nossos pecados. E graças a Deus que Ele tem. Amém? Porque o apóstolo João, ali na plenitude da sua idade, do seu ministério, ali já coroado pela idade, diz assim para mim e para você, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequeis. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Queridos, isso é algo maravilhoso. Se aquelas pessoas tivessem o discernimento do poder que essa sentença estabelece, olha, os seus pecados estão perdoados, aquela casa deveria ter explodido em alegria. Aquilo ali, querido, seria mais poderoso que gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Ao ouvir, filho, os seus pecados estão perdoados, a gente tem que abrir uma caixa de foguete, abrir, estourar e glorificar, e fazer a festa mais abundante que existe sobre essa terra. Porque a essência do ministério de Cristo
Sim, Ele é poderoso para curar as nossas enfermidades, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, mas a essência está na capacidade de perdoar pecados. Foi por isso que Jesus foi acusado no Sinédrio. Esse cara aí fica falando que é filho de Deus. Ele blasfema falando que perdoa pecados, né? Mas a grande verdade, querido, e algo que nós nunca podemos perder de mente, do alcance dos nossos olhos, é que nós necessitamos, diariamente, sermos perdoados dos nossos pecados. E automaticamente, aprendermos a perdoar os pecados que, porventura, alguém tenha cometido contra nós. Amém, querido? Mais do que pedir e clamar por cura, importante, essencial. Mais do que pedir e clamar para que as nossas necessidades sejam supridas e satisfeitas, importantíssimo. Mas mais do que isso, nós precisamos clamar diariamente para que os nossos pecados sejam perdoados. Essa é a essência da autoridade, do poder de Jesus Cristo. O pastor Carlos trouxe uma palavra sobre isso, autoridade e poder, muito interessante. E ele destacou algo que eu prestei bastante atenção. A autoridade está ligada à pessoa, à autoria, ao autor. E o poder, que nada mais é que a capacidade de fazer algo. O que é você ter poder? É você ter a capacidade de implementar alguma coisa. Quando você pega a irmã, a dona de casa, ou o irmão, pega ali um arroz in natura, e ele esquenta a água, frita um óleo, faz um tempero e cozinha aquele arroz, o que o cozinheiro tem? Ele tem o poder de transformar o arroz em um alimento. Então, o poder nada mais é do que a capacidade de fazer algo, de estabelecer algo. O poder decorre da autoridade. E toda autoridade, com exceção da autoridade de Deus, que é suprema, inquestionável, absoluta, Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quiser, independentemente do nosso nível de compreensão ou não. Mas com exceção da autoridade do próprio Deus, toda autoridade constituída por Deus, ela é imbuída de um propósito específico. Fala assim, propósito. Então, querido, quando nós temos poder, qualquer que seja ele, o Senhor está nos imbuindo da capacidade e da possibilidade de tornar factível um determinado propósito. Amém? Então você só vai poder exercer poder, querido, é até redundante o termo, se você primeiro for revestido de uma autoridade. Quantos querem ser revestidos de autoridade? Pensam, mas isso também é uma responsabilidade muito grande. Eu digo muito pela minha profissão, eu sou advogado de formação, e todas as vezes que eu sou procurado por uma pessoa, eu só posso atuar em defesa dessa pessoa, dos interesses dela, se ela me conferir uma procuração. Quantos aí conhecem procuração? É um documento, e a primeira parte da procuração, a pessoa constitui a mim ou um outro advogado como seu procurador. Quando você faz isso, quando você assina uma procuração, você está revestindo aquela pessoa de autoridade para agir no seu nome. Mas não é só isso. A procuração, primeiro ela reveste você de autoridade, depois ela especifica os poderes que você tem. Toda procuração diz lá exatamente o que o advogado pode fazer no seu nome. Ele pode representar você em órgãos públicos, particulares, ele pode receber citação, ele pode receber dinheiro, ele pode dar quitação. Existe uma variedade de poderes que você pode conceder ou não para o seu advogado. Então, cuidado quando você assina uma procuração. Tá certo? E nós não assinamos procurações só para advogados. Nós assinamos procurações todos os dias das nossas vidas, quando nós nos relacionamos com as pessoas. E nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós estamos constituindo autoridade sobre as nossas vidas. Muitas vezes, querido, nós estamos ouvindo pessoas que não estão ligadas na mesma fé que nós, que não comungam dos mesmos princípios que nós, que não se alimentam da mesma palavra que nós. Cuidado,
Porque a partir do momento que nós constituímos pessoas com autoridade, existem diversos vínculos de autoridade. A amizade é um vínculo de autoridade, o trabalho é um vínculo de autoridade. Automaticamente você confere poder para essas pessoas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós constituímos, em quem nós depositamos vínculos de autoridade sobre as nossas vidas. Procurem homens e mulheres decentes para vocês se submeterem. Procure pessoas melhores que vocês, melhores do que nós. Procurem homens e mulheres de Deus que sejam referenciais nas nossas vidas, que possam exemplificar Cristo nas nossas vidas, porque assim nós seremos cuidados, assim nós seremos conduzidos a um caminho onde o foco é que os nossos pecados sejam totalmente perdoados. Amém, queridos? Tem como você exercer poder sem autoridade? Sim. Se esse poder for ilegítimo. Mas, via de regra, todas as vezes que você se depara com alguém exercendo algum tipo de poder, porque ele tem algum tipo de autoridade. Um exemplo simples, o prefeito de uma cidade, um prefeito como da nossa cidade, como que ele recebe autoridade? Através do voto. Um vereador ou o presidente da república, o governador do estado. Automaticamente, quando aquela pessoa é eleita, ela recebe também, juntamente com aquela autoridade, o poder, ou seja, a capacidade de exercer todas as atribuições do seu cargo. Passou a próxima eleição, acabou o mandato, o que aquela pessoa perde? Ela perde a autoridade, ela perde o poder. Agora, intua aí na sua mente uma pessoa que é eleita para um determinado cargo e ela venha se desvirtuar dele. Ela venha se corromper. Não acontece no nosso país. Amém? Não acontece mesmo, querido. Sabe? A minha oração é essa, que não aconteça mesmo. Mas imagina aquela situação que aquela pessoa vem se desvirtuar das suas funções e ela passa a utilizar do poder em benefício próprio. Ela continua exercendo poder, mas ela perde a sua autoridade, porque o seu poder passa a ser ilegítimo. Mas Jesus não, querido. Jesus, ele profetiza que poderia perdoar pecados, mas essa profecia, essa promessa, esse ato, estava afiançado no sacrifício da sua própria vida. Então, o exercício de uma autoridade, de um poder, querido, quando ele é legítimo, ele exige de mim e de você as nossas próprias vidas. Quando você tem a capacidade de se entregar por um propósito, se entregar por um objetivo, é porque você realmente levou até as últimas consequências a determinação de quem te constituiu. Isso é maravilhoso quando nós trazemos para o contexto da palavra. Porque em todas as vezes que Jesus praticou milagres maravilhosos como essa, ele sempre diz para a mulher do fluxo de sangue, para Maria Madalena, os seus pecados estão perdoados. Isso é o que ele tem dito para você nessa noite, querido. Que os nossos pecados foram perdoados. Você é capaz de fazer uma festa por causa disso? Existe alegria no meio do seu coração quando a palavra nos garante o poder de sermos perdoados dos nossos pecados, querido. Somente quando nós temos esse entendimento, meu irmão, minha irmã, nós seremos capazes de também perdoar. Quando nós adquirimos a autoridade do perdão, e o perdão é uma autoridade, nós também conquistamos a capacidade e o poder de perdoar. E eis aí uma característica maravilhosa de poder que muitas vezes nós nos sonegamos a colocar em prática. Exercer o perdão. Exerça o perdão, querido. Nós vivemos em uma época em que talvez não tenha sido tão necessário quanto antes exercer perdão. E quantas vezes eu vejo assim as pessoas com mais dificuldade ainda de exercer perdão. Todo mundo, querido,
quer e deseja os benefícios de serem filhos de Deus? Quem quer? Eu quero. Né? Mas eu sempre digo isso. Todos nós temos muita facilidade em nos vermos no papel de filhos de Deus, em reivindicarmos os direitos da filiação de Deus. Mas nós não temos a mesma facilidade em reconhecer Deus como Pai. A lógica de Jesus era completamente inversa. Ele exercia autoridade e poder porque ele reconhecia Deus como Pai. E nós muitas vezes fazemos o contrário. Nós muitas vezes não reconhecemos Deus como Pai, mas reivindicamos o direito de exercer poder e autoridade sobre as pessoas. E isso é um erro, porque isso pode levar ao desvirtuamento do poder. Quando nós começamos a usar as atribuições de Deus, aquilo que Ele tem nos dado de tão precioso, fora do propósito dele, aí as coisas começam a se equivocar. Se você for algumas páginas para frente, no capítulo 11 do mesmo livro de Marcos, a gente vê um exemplo muito claro disso. Né? Jesus ele passa por uma figueira, capítulo 11, verso 12, e diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome Jesus, né? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Aí lá no versículo 20, fala que passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, virou puro esqueleto a árvore. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, olha, o poder, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede e recebestes. Olha que poder maravilhoso que Deus coloca na minha e na sua mão. E será assim convosco, amém? E quando estiverdes orando, olha só, se tendes alguma coisa contra alguém, o que você tem que fazer? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Tudo converge, querido, no plano redentor de Deus para as nossas vidas. Na capacidade que Jesus tinha, a partir do momento de entregar a vida dele por mim e por você, de perdoar os nossos pecados. E nós precisamos entender isso, querido. Sabe por quê? Porque apesar de não ser a vontade de Deus, que nós venhamos a padecer de enfermidades, que nós venhamos sucumbir diante de eventuais necessidades, que nós venhamos a passar pelo desemprego, pela perseguição, pela opressão, é bem verdade que isso tudo pode acontecer. A enfermidade pode até corroer o meu corpo um dia, mas ela não pode vencer minha alma, se os meus pecados estiverem perdoados. Por isso que existe um poder extraordinário no simples aspecto, no simples fato de Cristo ter morrido por nós, para a consumação de um propósito, um único propósito, que se irradia em diversos benefícios para nós, que os nossos pecados sejam totalmente perdoados. Amém, querido? Abra aí no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, a palavra nos ensina algo maravilhoso também. O apóstolo Paulo vem aqui se exaltando aqui algumas características maravilhosas de Cristo. Aí a partir do verso 13 ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, no qual temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis,
Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, absolutamente tudo, foi criado por meio dele e para quem? Para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse Deus maravilhoso, querido, Ele nos tirou da lama. Amém? Todos nós, querido, estávamos imersos em um lamaçal de pecado, de imundícia e de morte. Mas a Bíblia diz que esse homem não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu da sua característica mais maravilhosa. Ele se tornou como um de nós e foi lá na beira daquele poço e deu a mão para mim e para você. Mas ele não só tirou a gente do buraco. A Bíblia diz que ele nos transportou para um reino. Nós éramos escravos e nos tornamos filhos. Mas não somente isso, a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A tal ponto, como diz aqui o apóstolo Paulo, de sermos nós inculpáveis e irrepreensíveis. Queridos, se nós formos lá na delegacia dos céus, não sei nem se tem, será que tem? E puxarmos lá uma ficha de antecedentes criminais, vai sair, é uma capivara espiritual, né? Sabe o que vai sair, querido? Uma folha em branco. Amém, querido? Isso tem que ser motivo de alegria para nós, querido. Esse Deus é maravilhoso. Inculpáveis e irrepreensíveis, apesar de todos os erros que eu e você possamos ter cometido. Ele nos tirou do império das trevas. Não, Ele nos libertou do império das trevas. Nós não somos mais escravos. Nós podemos ter acesso ao reino por uma questão muito simples, mas que custou a vida do Filho de Deus, o fato dos nossos pecados serem perdoados. Não esqueça disso, querido. Sabe, isso aí tem que martelar na nossa cabeça todo santo dia. Eu me lembro que uma vez, assim, o Senhor me deu uma experiência muito interessante, né? E que consolidou, assim, essa palavra no meu coração, assim, de uma forma tão maravilhosa. Eu lembro que eu levantei bem cedo, numa manhã, num dia, e estava fazendo uma caminhada ali na avenida, próximo aos trilhos ali da FCA, da Avenida Mato Grosso. E tem um canteiro bem largo ali na avenida, né? E de repente, quando eu olho lá no meio do canteiro, uma briga, um cachorro muito nervoso, muito bravo, tentando abocanhar um periquitinho. Sabe esses periquitos do encontro amarelo? São comuns aí, né? E esse periquito estava ali no chão, tentando escapar daquele cachorro, e eu tive ali poucos segundos para enfrentar aquele cachorro, né? Eu falei assim, ó, e agora? Eu enfrento o cachorro, e era um baita de um cachorro, sabe? Um bicho desse tamanho assim, a boca parecia uma onça, e aquele passarinho ali tentando escapar,
E eu fui lá e consegui pegar, afastar o cachorro e consegui resgatar aquele passarinho, né, aquele periquito. E o cachorro tentando me morder, eu tentando afastar ele com o pé, assim, com a mão tentando segurar o periquitinho. E consegui, né? Eu peguei ele assim com a mão, né? E o coraçãozinho dele, querido, batia tão forte assim que eu sentia no meu dedo, né? Batendo. E ele, assim, na sua natureza, ele começou a destruir a minha mão com o bico, né? E quem conhece sabe que o bico dele é extremamente afiado. Eu segurava ele aqui, pastor Carlos, assim, pela cabecinha, e ele com o bico, ele simplesmente triturou. Já passou? E eu comecei a ficar nervoso com ele. Eu estou tentando te salvar e você está me atacando, né? Aí, assim, ali perto, eu achei um pedaço de um copo plástico, coloquei ali, mas ele não mordia o plástico, não. Ele ia, sabe, tentando se libertar, né, das minhas mãos. Aí eu comecei a voltar para casa. Na esquina ali tem uma loja ali, chama Caminho Rural. Achei uma caixa de papelão, coloquei lá dentro, levei ele para casa. E chegando em casa eu identifiquei que ele estava com a asa machucada, né, por isso que ele não conseguia voar. Aí falei para minha esposa, vou levar ele lá para o seu tio, ela tem um tio que é veterinário, ver o que pode ser feito. Peguei o carro, levei. Ele virou para mim e falou, não, isso aqui você tem que levar lá no hospital da Universidade Federal de Berlândia, no hospital veterinário. Só lá que eles vão conseguir atender e dar atenção. Eu já ia mesmo para Uberlândia, né? Falei, tudo bem, né? O bichinho estava lá naquela caixa de papelão. E eu na estrada, eu sempre gosto de conversar com Deus, né, querido? Né? E eu me lamentando ali, porque machucou pra caramba, né? E fiquei todo recortado ali por conta daquilo. E eu comecei a questionar assim, Deus, por que o Senhor me fez enxergar aquele passarinho, né? E assim que eu saí, eu comecei a fazer essa pergunta e Deus não respondia absolutamente nada. Logo ali depois da ponte do rio, eu comecei a subir, né? Estava em silêncio, estava até o som desligado. Aí o Senhor falou comigo, querido, né? Falou assim, esse passarinho representa a sua vida. Aí eu peguei e falei assim, gente, como, Senhor, né? Aquele cachorro representava Satanás. E eu tirei você da boca dele. Irmão, naquela hora eu parei o carro, né? Falei, não, peraí, agora eu vou parar o carro porque eu preciso ouvir isso, né? Parei o carro e falou assim, olha, eu tirei você da boca de Satanás. Quando você estava prestes a sucumbir, a entregar a sua vida para o diabo, eu resgatei você. E naquele momento você não me entendeu. Você me atacou, como aquele passarinho fez com você. Você achou que eu estava te agredindo. Mas eu te amei. Eu curei você. E eu transportei você para um lugar seguro. Assim como você está fazendo com esse pequeno pássaro agora. Eu chorava copiosamente naquele dia, querido. Parou um carro da concessionária, né? E eu estava ali naquela intimidade com Deus, aquele momento tão gostoso, né? Parece que eu estava sentado ali naquele banco. E eu acordei com o rapaz batendo no vidro, assim, né? Aí eu olhei para ele assim, ele, moço, está tudo certo, eu baixei o vidro, eu falei, tá sim, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, Deus está falando comigo. Eu falei, então eu vou embora, vou deixar Deus falar com você. Eu falei, por favor. Amém. Aleluia. Eu era aquele passarinho na boca do diabo, querido. E quando eu cheguei naquele hospital veterinário, assim, que as pessoas ali atenderam com tanta atenção, né? Vieram, examinaram, falaram, não, ele está com a asa fraturada, né? Vai precisar de um assim, assado. E tinha um viveiro bem grande, existia pelo menos mais uns 70 periquitos iguais àqueles. Aí lá eu entendi, eu falei, Deus me pôs da igreja. Aqui é o lugar seguro, querido. Somente na igreja. E quando eu falo na igreja, não é necessariamente as 4 paredes. Você sabe o que eu estou falando.
Só ali que nós podemos ser livres do diabo. Só ali que nós podemos conhecer a remissão e o perdão dos nossos pecados. E como isso é maravilhoso, nós entendermos que essa característica de Deus jamais pode ser revogada. O fato e o poder dos nossos pecados serem perdoados. Então, queridos, se você precisa de um motivo para dormir melhor, talvez sua cabeça está a mil com problemas, com circunstâncias mais diversas. Eu tenho certeza, querido, que você passa por tribulações. Todos nós passamos. Mas se você precisar de um motivo para dormir, lembre-se que os seus pecados foram perdoados. Que Deus nos tirou da boca de Satanás e nos transportou para um lugar seguro. Isso é maravilhoso. Eu fui embora aquele dia, deixei aquele passarinho lá, não sei qual foi o destino dele, com toda certeza ele foi tratado e um dia foi solto. Mas essa palavra nunca mais saiu do meu coração. E nós precisamos urgentemente voltar para isso. Porque às vezes nós temos nos perdido com tanta coisa, querido, tanta discussão inútil, tanta preocupação desnecessária. E às vezes nós nos esquecemos que Deus, através de Jesus Cristo, olhou para mim e para você, paralítico, aleijado, doente, banguela, descendo por um telhado e falou assim: filho, seus pecados estão perdoados. E é disso e tão somente disso que nós precisamos, querido. E depois eu fiquei questionando assim, falei assim, por que muitas vezes nós somos salvos por Deus e atacamos Deus, né? E quantas pessoas acham assim que vir para a igreja é um prejuízo, né? Quantas vezes eu já ouvi e falo assim, esse povo é muito radical, não pode isso, não pode aquilo, não pode fumar, não pode beber, não pode escutar a música do mundo, como se fosse um prejuízo, como se isso fosse algo bom, sabe? Mas foi assim comigo mesmo, querido, foi assim comigo também, sabe? Então isso, se de repente você passou por isso, não é privilégio seu, não. Inclusive, queria agradecer que de púlpito, uma pessoa muito especial que está aqui hoje, que é o irmão Limirim, está lá no fundo. Esse homem foi o primeiro que passou na minha casa um dia e me levou para uma célula. Obrigado, irmão. Você que me transportou, irmão, para aquele lugar. Que também era a casa desse irmão ali, ó, do Gersim, cadê? Olha lá, aquele homem de Deus lá também, ó. Eu lembro que o Limirim passou lá na minha casa, aquele Corcel 2. Falou, não, você vai com a gente. Eu meio arredi, né? Não, vou sim. Mas não queria ir. Eu era aquele passarinho, talvez mordendo a sua mão, né, irmão? Mas Deus usou você para abençoar a minha vida, né? Talvez se você não tivesse resolvido fazer aquilo, irmão, eu não estaria aqui hoje. Deus abençoe sua vida. Eu sou meio manteiga mesmo, irmão. Mas é porque esse poder maravilhoso de Deus é algo que constrange a gente. Nós não merecíamos isso, esse cuidado. Jesus poderia ter enxotado aquele homem que desceu daquele telhado, se ele não tivesse imbuído o propósito certo. Mas ele olhou para aquele homem, como olhou para mim, representando aquele passarinho, e falou assim, os seus pecados estão perdoados. E essa é a boa notícia que nos basta todos os dias, querido. Ela vai abrir as portas para outros diversos maravilhosos milagres. Mas é disso que nós precisamos. Eu convido você a se colocar de pé para a gente encerrar, né?
Sabe, irmão? Então, assim, nós temos a capacidade de pedir muita coisa para Deus, né? Só tomar aqui. Temos até o direito. Mas, assim, sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez. A melhor forma de você receber algo, querido, é você ser grato pelo que você já tem. A partir do momento, querido, que nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados, nós somos inculpáveis. Em nome de Jesus. Queria finalizar lendo com você um trecho aqui do Salmo 103. Quando você estiver assim, sendo muito atacado, né, tem dia que é ruim, né, querido? Tem dia que é difícil, né, Dalva? Tem dia que é mais difícil que o outro. Faça como eu, né? Leia o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os teus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Amém, querido? Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Amém? Vamos ter uma canção com o Ministério Carta Escrita. E o meu desejo para você nessa noite, querido, é que você se sinta perdoado por Deus, se veja perdoado pelo Senhor. Amém? Às vezes Deus nos perdoou dos nossos pecados, das nossas falhas, mas nós continuamos presos neles. Não ataca o Senhor não, querido, como eu fiz, né? A mão dele é boa. Às vezes no primeiro momento nós não entendemos, nós não compreendemos, mas Ele quer nos transportar por um lugar de excelência, um lugar onde nós não podemos jamais ser incriminados por Satanás. Amém, querido? Vamos ter uma palavra de oração com uma canção com o Ministério Carta Escrita, em nome de Jesus. Todos necessitam
sua morte, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Ele tem poder e autoridade para salvar as nossas vidas. Talvez você que está nos ouvindo aqui nessa noite, você que está nos ouvindo da sua casa, como eu um dia, como aquele passarinho um dia precisa de salvação, o Senhor está com você. Eu queria encerrar essa reunião fazendo uma oração para que o Senhor realmente pudesse, para que o Senhor possa derramar essa bênção maravilhosa sobre as nossas vidas, tranquilizando as nossas almas, nossos corações. Pai, nós nos dirigimos ao Senhor nessa noite, pela autoridade e pelo poder do nome de Jesus, conquistado naquela cruz por nós. Eu te peço, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade. Deus, perdoa o pecado da nação brasileira, perdoa o nosso país, que muitas vezes, ao invés de buscarmos ao Senhor, temos buscado coisas inúteis, maldições, coisas terríveis. Mas nós queremos aqui, como um povo, clamar nessa noite que o perdão do sangue de Jesus se estabeleça nesse país, do mais alto norte até o extremo do sul, do leste ao oeste. Que o nosso povo, que as nossas casas, que nós, ó Deus, possamos experimentar da sua graça, do seu poder que nos conforta, que nos perdoa, que cura as nossas enfermidades, que supre as nossas necessidades. Nós nos levantamos do nosso leito como o Senhor nos determinou naquela palavra, e nós caminhamos e andamos mais gratos por um Deus que perdoou os nossos pecados, que nos redimiu de todos os nossos pecados, que nos arrancou da boca de Satanás e nos colocou num lugar de segurança. Por isso, nessa noite nós te agradecemos com uma salva de palmas, agradecemos o seu nome por tudo isso que o Senhor tem feito, estabelecido sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, querido.